E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo sobre a Loteca 1131. Nosso primeiro vídeo aí fomos com 5 duplos, agora trago mais informações e dei uma refinada aí nos palpites. Tô indo com 3 duplos, depois dessa rodada aí de final de semana, né? Deu pra gente ter uma base aí de como é que estão os times. E para quem não sabe, né, a Loteca 1130 acumulou, não houve vencedor aí nos 14 pontos. Nos 13 pontos até teve bastante ganhadores, se eu não me engano foi 20 ou 21 ganhadores. Cada um ganhou 2.000 e uns quebradinhos. Coloquei a informação completa lá e certinha lá na aba comunidade. E é isso, mais um motivo aí pra gente ir pra cima dessa Loteca 1131, porque agora o prêmio é de 500 mil reais. Sem enrolação, caso você queira dar um apoio aí para o canal, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br, nosso e-mail. E sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Brasil e Colômbia. O que eu trago de informação dessa partida aqui nos últimos 5 encontros, aqui tá falando o Brasil jogando em casa, lembrando que é campo neutro, né, que é um campeonato disputado nos Estados Unidos, mas o Brasil ganhou 3 jogos, houve 2 empates e a Colômbia não ganhou nenhuma vez, a diferença de gols 5-2. No geral, que é isso que importa, 17 jogos entre eles, o Brasil ganhou 8 vezes, houve 7 empates e a Colômbia ganhou 2 vezes, a diferença de gols 18-11 a favor do Brasil. O Brasil não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e a Colômbia tem uma sequência aí de 10 jogos vencendo. Então a Colômbia não tem como negar, ela é a favorita. Os números de aposta para essa partida: 1,80 para o Brasil, 3,60 para o empate, 4,50 para a Colômbia. A porcentagem do jogo: 53% para o Brasil, 26% para o empate e 21% para a Colômbia. Apesar dos números aqui tá dando muita vantagem para o Brasil, é um dos jogos mais equilibrados da grade. Se você não tem o costume de acompanhar a Colômbia, é uma seleção fortíssima, vem jogando muito bem suas últimas partidas. E para essa partida aqui não tem como, eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Brasil e Colômbia. Se você tem o costume de colocar triplos, eu já colocaria logo nessa primeira partida, porque é um jogo dificílimo de acertar o resultado. Jogo 2, CSA e Figueirense. Nos últimos 5 confrontos, o CSA ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Figueirense só ganhou uma partida. Aqui de informação relevante que o CSA não ganhou em seus últimos 10 jogos e o CSA tá a 8 jogos seguidos sem vencer em casa. Brincadeira, hein? Os números de aposta para essa partida: 2,42 para o CSA, 3,0 para o empate e 3,0 para o Figueirense. A porcentagem do jogo: 38% para o CSA, 31% para o empate, 31% para o Figueirense. Bom, depois dessa informação aqui de 10 partidas sem vencer e 8 em casa também sem vencer, né? E os números aqui de apostas e a porcentagem bem equilibrados, eu tô indo seco aí na vitória do Figueirense. O Figueirense tem uma campanha melhor aí no campeonato, tá melhor posicionado que o CSA, mesmo com essa desvantagem de jogar fora de casa, acredito que possa vencer sim o CSA fora de casa. Jogo 3, Novo Horizontino e Mirassol. Nos últimos 8 encontros, o Novo Horizontino jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Mirassol não ganhou nenhuma vez, hein? Diferença de gols 10-15 a favor do Novo Horizontino. No geral, são 14 jogos entre eles, o Novo Horizontino ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Mirassol ganhou uma vez. Na temporada passada, o Novo Horizontino ganhou os 2 jogos, em casa por 2-1 e como visitante por 2-0. No Brasileirão Série B, o Mirassol perdeu seus últimos 3 jogos fora. Os números de aposta para essa partida: 2,30 para o Novo Horizontino, 3,0 para o empate, 3,0 para o Mirassol. A porcentagem do jogo: 41% para o Novo Horizontino, 31% para o empate e 28% para o Mirassol. Mesmo essa desvantagem grande aqui do Mirassol, no histórico aqui, nos fatos dos times, né? Tô considerando um jogo muito equilibrado. Mirassol é um time chato, né, de marcar um gol contra eles. É um time que se defende muito bem. E para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Novo Horizontino e empate. Jogo 4, Costa Rica e Paraguai. Durante os últimos 6 jogos, Costa Rica ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Paraguai ganhou 2 vezes, totalmente equilibrado nesse confronto. Nos gols também muito equilíbrio, 5-4 a favor do Paraguai. Costa Rica não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos.
Essa informação aqui não é correta, se eu não me engano, a Costa Rica perdeu, né, da Colômbia. E aqui também tá falando que ela não tomou gols. Tomou sim, eu acho que se não me engano foi 3-0 essa partida aí contra a Colômbia. Os números de aposta para essa partida: 4.0 para a Costa Rica, 3.30 para o empate e 2.0 para o Paraguai. A porcentagem do jogo: 24% para a Costa Rica, 29% para o empate, 47% para o Paraguai. Bom, essa partida aqui, praticamente, né, os dois times estão desclassificados. A Costa Rica tem uma remota chance aí de se classificar se golear e torcer para o Brasil não marcar gols, que é muito difícil, né? Tipo, tem que fazer pelo menos aí 5, 6 gols, tirar uma margem muito grande aí no saldo de gols. Para essa partida aqui, eu tô levando essa motivação em conta, eu tô indo de Costa Rica seca. Para mim apresentar um futebol um pouco melhor que do Paraguai nessa Copa América. Jogo 5, Cuiabá e Botafogo do Rio de Janeiro. Nos últimos 7 encontros, o Cuiabá ganhou 4 vezes, houve um empate e o Botafogo ganhou 2 vezes. A diferença de gols 6-4 a favor do Cuiabá. Na temporada passada, o Cuiabá jogando em casa perdeu de 1-0 para o Botafogo e o Botafogo tomou o troco em casa, perdendo para o Cuiabá por 1-0 também. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida: 2.87 para o Cuiabá, 3.25 para o empate, 2.45 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 33% para o Cuiabá, 29% para o empate, 38% para o Botafogo. Aqui nos números, muito equilíbrio, mais uma partida bem equilibrada. O Cuiabá está em boa recuperação aí no campeonato. Botafogo está vindo de um empate, né, contra o Vasco, bem no finalzinho. Acredito que eles estão mordidos, né, de ter deixado esses pontos escaparem. Vai tentar partir para cima do Cuiabá. O problema é que, na minha opinião, o Cuiabá é um time mais forte que o Vasco, né? Mas aqui, para essa partida, eu tô indo seco na vitória do Botafogo, mas considero uma partida difícil. Caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um palpite aqui no empate. Jogo 6, Criciúma e Cruzeiro. Nos últimos 6 jogos entre eles, o Criciúma jogando em casa ganhou nenhuma vez, houve 2 empates e o Cruzeiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 9-4 a favor do Cruzeiro. No geral, são 10 jogos entre eles, o Criciúma também não ganhou nenhuma vez, houve 4 empates e o Cruzeiro ganhou 6 vezes. A diferença de gols 20-11 a favor do Cruzeiro. Os números de aposta para essa partida: 2.80 para o Criciúma, 3.10 para o empate, 2.60 para o Cruzeiro. A porcentagem desse jogo: 34% para o Criciúma, 30% para o empate, 36% para o Cruzeiro. Bom, olhando esse retrospecto bem ruim aí do Criciúma contra o Cruzeiro e vendo, né, o que o Cruzeiro tá apresentando no campeonato, tá numa melhor fase que o Criciúma e para esse jogo não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogos bem escolhidos aí pelo estagiário da Loteca. Jogo 7, Vasco da Gama e Fortaleza. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza não ganhou nenhuma vez. Diferença de gols 10-5 a favor do Vasco. No geral, são 15 jogos entre eles, o Vasco ganhou 4 vezes, houve 8 empates e o Fortaleza ganhou 3 vezes. Na temporada passada, o Vasco, jogando em casa, venceu por 1-0 e na casa do Fortaleza o jogo foi 2-0 para o Fortaleza. Os números de aposta para essa partida: 2.40 para o Vasco, 3.25 para o empate, 2.90 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo: 39% para o Vasco, 29% para o empate, 32% para o Fortaleza. Muito equilíbrio aqui nos números nesses confrontos aqui da grade da Loteca 1131, hein? Vasco que, jogando em casa, conseguiu empatar contra o Botafogo, não fez uma má partida, em alguns momentos conseguiu equilibrar o jogo. Acredito que, se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Botafogo, essa partida aqui vai terminar empatada e eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Bragantino e Atlético Goianiense. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Atlético Goianiense só ganhou 2 vezes. A diferença de gols enorme a favor do Bragantino, em 17-6. No geral, são 18 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Atlético Goianiense ganhou 7 vezes. A última vitória como visitante do Atlético Goianiense foi em 2016. Já é difícil vencer o Bragantino em casa e ainda com tabu. Os números de aposta para essa partida: 1.75 para o Bragantino, 3.30 para o empate e 4.75 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo: 53% para o Bragantino, 28% para o empate e 19% para o Atlético Goianiense.
Que partida complicada essa aqui para o Atlético Goianiense, viu? O Bragantino não tem nem o que dizer, né? Tá numa fase bem melhor aí que o Atlético Goianiense. É um time casca grossa de conseguir vencer, né, na casa do Bragantino. O Atlético Goianiense vai ter que jogar muita bola aí para tentar arrancar uma vitória do Bragantino. Para esse jogo aqui, devido ao bom momento do Bragantino, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Mas caso você tenha costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 9, Atlético Paranaense e São Paulo. Esse aqui também, hein? Jogaço, hein? 2 times que estão brigando lá na ponta, 2 times que vêm apresentando um bom futebol. Acredito que vai ser um belo de um jogo. O resultado mais comum dessa partida aqui, quando o Atlético Paranaense joga em casa, é 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros do Atlético Paranaense jogando em casa, ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o São Paulo ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 29-17, a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 45 jogos. O Atlético Paranaense ganhou 14 vezes, houve 16 empates e o São Paulo ganhou 15 vezes, hein? Bem equilibrado esse confronto. Diferença de gols, 54-47 a favor do São Paulo. Na temporada passada, na casa do Atlético Paranaense, o jogo foi 1-1 e na casa do São Paulo, o São Paulo venceu por 2-1 a partida. As odds para essa partida, 2.25 para o Atlético Paranaense, 3.10 para o empate, 3.40 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 42% para o Atlético Paranaense, 30% para o empate e 28% para o São Paulo. São Paulo apresentou um excelente futebol contra o Bahia, um dos melhores times aí do campeonato. A dificuldade do São Paulo é quando joga fora de casa, né, que não tem o apoio da torcida. Foi muito mal contra o Vasco. Vai pegar um time mais forte que é o Atlético Paranaense, o que demonstrou contra o Bahia. É possível vencer o Atlético Paranaense lá, porém é bem difícil. Esse aqui é um jogo até para um triplo, viu? Mas nessa partida aqui, tô deixando meu duplo aí para uma partida mais complicada. Eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 10, Atlético Mineiro e Flamengo. Outro jogaço aí, hein? Resultado mais comum desse confronto é 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 7 empates e o Flamengo só ganhou 4 vezes. Diferença de gols 50-24 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 47 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 18 vezes, houve 10 empates e o Flamengo ganhou 19 vezes. A diferença de gols 71-61 também a favor do Atlético Mineiro. Os números de aposta para esse jogo, 2.60 para o Atlético Mineiro, 3.10 para o empate, 2.70 para o Flamengo. Muito equilíbrio, hein? A porcentagem da partida, 36% para o Atlético Mineiro, 30% para o empate, 34% para o Flamengo. Mais uma partida aí que está se candidatando a ser uma das melhores aí dessa rodada. Atlético Mineiro tá tendo alguns tropeços em casa, né? E o Flamengo ainda com a sua saga aí com o time misto, né? Vem jogando bem, porém, né, não naquele nível do time titular, né? Para essa partida aqui, tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Atlético Mineiro e Flamengo, viu? Mas é outra partida aí que cabe um triplo tranquilamente. Jogo 11, Bahia e Juventude. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Bahia ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Juventude ganhou 2 vezes. A diferença de gols equilibrada, 7-6 a favor do Juventude. No Brasileirão Série A, o Bahia tem 6 vitórias consecutivas quando joga em casa. Os números de aposta para essa partida, 1.50 para o Bahia, 4.0 para o empate e 6.25 para o Juventude. E antes que eu me esqueça, não são 6 vitórias, tá? São 6 triunfos. A porcentagem desse jogo, 62% para o Bahia, 23% para o empate, 15% para o Juventude. Bahia que tá vindo de derrota aí para o São Paulo, jogo difícil, né? Fora de casa no Morumbi. Juventude, outro time complicado que se defende muito bem, gosta da posse de bola. 2 times aí que propõe o jogo, né? Gosta de envolver o adversário. Acredito que vai ser um jogo bom. Aqui, como o Bahia precisa de uma recuperação, vem fazendo uma boa campanha no campeonato e vai jogar em casa, eu tô indo seco no triunfo aí do Bahia. Jogo 12, Grêmio e Palmeiras. Que jogo complicado esse para o Grêmio, hein?
O resultado mais comum dessa partida é 1-1, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Palmeiras ganhou 7 vezes. A diferença de gols 22-18 a favor do Palmeiras, hein? No geral, são 42 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 10 vezes, houve 13 empates, o Palmeiras ganhou 19. E também a vantagem nos gols a favor do Palmeiras, 59-39. Os números de aposta para esse jogo, 3,60 para o Grêmio, 3,25 para o empate, 2,10 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 26% para o Grêmio, 29% para o empate e 45% para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras, né, vai jogar daqui a pouco contra o Corinthians. Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar já vai estar acontecendo o jogo. É um jogo complicado, né? Se ganhar, vai com muita moral aí para jogar contra o Grêmio. Não sei se é necessário, né? Mais moral do que o Palmeiras já tem. E o Grêmio, né, tá vindo de uma vitória aí contra o Fluminense, né, dando um pouquinho de alívio, mas ainda ali naquela zona de rebaixamento. Nesse jogo aqui não tem como, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Uma vitória ainda é muito pouco, né, para o Grêmio demonstrar uma reação. Assim como o Cuiabá, né, conseguiu, precisa de mais jogos aí vencendo. Jogo 13, Corinthians e Vitória da Bahia. O resultado mais comum dessa partida é 2-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Vitória ganhou uma vez. A diferença de gols 12-5 a favor do Corinthians. No geral, são 19 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 10 vezes, houve 7 empates e o Vitória ganhou 2 vezes. Os números de aposta para essa partida, 1,83 para o Corinthians, 3,25 para o empate, 4,75 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 51% para o Corinthians, 29% para o empate, 20% para o Vitória. Como eu disse, né, o Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar ainda hoje. Jogo decisivo aí para o Corinthians. Se perder essa partida, tá muito complicado, né? Porque o Grêmio venceu e, se eu não me engano, ainda tem uma partida a menos. Isso mexe, né, com o fator psicológico aí do time. Sinceramente, o meu palpite aqui é o empate entre eles. Caso o Corinthians consiga uma vitória em cima do Palmeiras, eu vou desconsiderar o meu palpite aqui no empate e eu iria de Corinthians seco em casa. Agora, em caso de derrota para o Palmeiras, eu manterei aí meu empate aí nessa partida contra o Vitória. Jogo 14, Fluminense e Internacional. Nesse confronto aqui, o placar mais comum é o 2-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 7 empates e o Internacional ganhou 5 vezes. A diferença de gols 37-25 a favor do Fluminense. No geral, são 46 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 17 vezes, houve 13 empates e o Internacional ganhou 16 vezes. Na temporada passada, o Fluminense jogando em casa ganhou de 2-0 e na casa do Internacional a partida foi 0-0. Os números de aposta para essa partida, 2,80 para o Fluminense, 3,20 para o empate, 2,55 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 34% para o Fluminense, 29% para o empate, 37% para o Internacional. Mesmo a partida sendo fora de casa, considero o Internacional aí favorito, né, para essa partida. O Fluminense está numa situação complicadíssima, precisa urgentemente aí marcar pontos, mas tá difícil, né? O último jogo aí perdeu para o Grêmio e para esse jogo aqui não tem como. Eu tô indo seco aí na vitória do Internacional. É um jogo complicado, mas eu tô acreditando mais nessa vitória aí do time visitante. Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1131 foram essas. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem, né, em seus palpites. Juntando esse vídeo com o primeiro vídeo aí, dá para tirar boas dicas e conhecer melhor os times da grade. Como eu disse no início do vídeo, né, a Loteca 1130 aí acumulou prêmio de R$500 mil. Vamos para cima aí desses 14 pontos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele apoio aí curtindo, compartilhando. Deixe seu comentário, se tiver alguma falha no vídeo, alguma coisa errada, fique à vontade para falar. Tá muito corrido, mas eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Desde já eu agradeço se você assistiu até aqui, lhe desejo muita sorte e até o próximo vídeo. Fui!